E aí, futuros servidores, vocês estão bem? Tem um pão que eu não pergunto isso, né? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Me diz aí, vocês estão bem? Porque agora vocês têm que estar bem, tá? A partir da videoaula de hoje, vocês têm que estar bem, porque eu vou jogar uma enxurrada de informações para vocês, tá? Nós vamos aqui entrar no assunto financiamento da Seguridade Social, ó. Nós vamos falar muito de quê? De dinheiro, de pagamento, tá? Então prestem bastante atenção, porque a gente vai ter vários detalhes, a gente vai ter várias alíquotas, várias coisas que precisam ser memorizadas, é isso mesmo, precisam ser memorizadas, tá? Eu botei aqui para vocês o 27º vídeo, bases do financiamento. Hoje eu vou amarrar, vai ser bem tranquilo o vídeo, tá? Eu quero amarrar, fazer alguns direcionamentos para vocês em relação ao estudo, tá bom? Para a gente vocês já separarem, para a gente saber quais os artigos que a gente mais vai trabalhar nesses vídeos, tá? De maneira que você também possa baixar esses artigos e ler ele a seco, tá? Eu recomendo muito que você leia esses artigos a seco, porque eles vão ser muito importantes, tá? Então, vamos lá aqui, vamos falar do nosso financiamento, tá? Qual vai ser as bases do financiamento, pessoal? Vou jogar os dispositivos aqui, a gente vai trabalhar todos eles a partir do vídeo de hoje, tá? Mas seria interessante você pegar esses dispositivos, ir lá no Google, baixar ele, copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, para fazer a leitura seco deles, porque geralmente eles caem em prova ali, pum, sempre vai ter uma questãozinha que é a leitura seca do artigo. Por isso essa repetição eu super recomendo, tá, pessoal? Nós vamos começar aqui com a coluna vertebral, tá? O artigo 195, esse é o que mais a gente vai ver aqui. É o que mais eu vou falar com vocês, é o artigo 195 da Constituição Federal. Ele é um dispositivo longo, tá? Então ele tem o caput do dispositivo, ele vai ter incisos e vai ter parágrafos, tá? Então ele é bem longo, então não é simplesmente, só um artigo, moleza, não. Porque esse artigo ele é longo e ele vai ser a base ali. Eu costumo dizer que ele é a coluna vertebral dessa parte de financiamento, tá? Então muita coisa vai sair dele. É necessário que você leia e releia o artigo 195 exaustivamente. Beleza, pessoal? Próximo dispositivo, o artigo 27 da Lei 8.212. A gente vai trabalhar bastante a Lei 8.212, tá? Ela é a que trata de custeio. Então, ela fala de custeio do sistema. A gente vai bater bastante essa lei. O artigo 27, ele também é importante para a gente. A gente vai ver ele a partir já do próximo vídeo, tá? Ele é bastante importante. Próximo dispositivo, artigo 12 do Decreto 3.048 de 99. É o regulamento previdenciário, para quem não lembra, tá? O decreto é o regulamento. Lá no artigo 12 a gente vai ter uma aula também específica só desse artigo 12, tá? Ele também traz ali um conteúdo muito importante para a gente. O artigo 28 da Lei 8.212, esse é outro que vai ganhar uma videoaula só para ele também, tá, pessoal? Muito cuidado com o artigo 28, tá? Ele vai trazer a parte de salário-contribuição, um conceito que a gente vai estudar mais na frente, muito importante. E a gente vai falar aqui também bastante de jurisprudência, tá? Os temas que já são pacificados, aquilo que geralmente é cobrado de decisão judicial em prova, a gente vai ver tudo isso, tá? Então essa aqui é a base do estudo aqui da parte de financiamento, tá? Em relação a esses 5 itens que eu coloquei aqui, eu quero que vocês deem uma atenção especial ao artigo 195 da Constituição. Então, se puder, grifa ele aí, dá um destaque a mais nele, o artigo 195 e o artigo 28 da Lei 8.212. O que você pode fazer aí no material? Dá um grifo a mais nele, colocar do lado dele aquilo que você já conhece, um IPC de importante pra caramba. Importante pra caramba, esses 2 dispositivos, tá? Por quê? Sempre que tem questão de financiamento em prova, vai estar lá o artigo 195, o artigo 28. Eles sempre marcam presença na festa, pessoal. Estão sempre marcando presença na festa. Esses dispositivos, eles são muito importantes para a gente. Então, vamos falar aí um pouquinho, ó. O regime de financiamento da Seguridade Social brasileira é o de repartição simples, compacto e intergeracional e não de capitalização poupança individual, tendo como base o artigo 195 da Constituição Federal, que você já colocou lá no material, um IPC de importante pra caramba, né? E que você vai ler e reler ele por diversas vezes. Então essa é a base. O que ele fala aí? Que a gente tem uma repartição simples, não é isso? Com um pacto entre gerações.
Qual é a ideia aqui, pessoal? A geração que está contribuindo hoje, que está trabalhando e contribuindo hoje, ela vai pagar o benefício daqueles que trabalharam ontem. E a próxima geração que está vindo aí vai pagar o benefício do pessoal que está hoje, ativo hoje. Então, por isso que ele fala de pacto entre gerações. Uma geração pagando o benefício da outra. Essa seria essa ideia. Tá bom? Tranquilo? Deu para entender? Então, aqui bem apertada a síntese, bem resumido ali o conceito, mas a gente vai vir desmiuçando esse conteúdo bem devagar, detalhadamente, porque ele é muito importante para fins de prova, tá? Vamos lá. Quais são os princípios aplicáveis a esse financiamento da Seguridade Social? Então, separei aqui, dentro de todos os princípios que a gente estudou, 3, que estão intimamente ligados com essa parte de financiamento. Ah, só tem esse, professor, então é só esses 3 e acabou? Não. Podem ter outros, tá? Podem ter outros, tá? A gente tem esses 3 que estão intimamente ligados, mas pode ter outro aí de desdobramento do sistema. Mas eu acho que esses daqui eles são muito intrínsecos a essa ideia de financiamento, tá? A gente já estudou eles, né? Equidade na forma de participação do custeio, diversidade da base de financiamento e solidariedade. Beleza? Então, agora eu vou só para a gente, para não ficar nenhuma dúvida, só para vocês mostrarem conhecimento. Quem lembra os conceitos? Qual o conceito aqui? O que diz o princípio da equidade? O que diz o princípio da diversidade? O que diz o princípio da solidariedade? Aí, conta para mim, me diz. Você lembra? Não lembra? Vamos lá. Equidade na forma de participação do custeio. Eu dei um esqueminha para vocês bem simples, para vocês nunca mais esquecerem isso aqui, né? Porque esse aqui é um dos campeões de prova de concurso. Vamos lá, ó. O que diz aí, ó? Quem tem maior capacidade contributiva irá contribuir com mais. Quem tem menor capacidade contribuirá com menos, tá? Lembra que eu falei linguajar bem popular? Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Essa é a ideia da equidade, tá? Então nunca esqueça disso. Quando eu falo de equidade na forma de participação do custeio, eu estou falando que quem ganha mais vai pagar mais, vai contribuir com mais. Quem ganha menos vai o quê? Vai contribuir com menos. Essa é a ideia aqui, tá? Não pode esquecer esses conceitos, esses princípios, ó. Tá então tão distante, lá no comecinho do curso, ó. A gente já está hoje bem adiantado, bem longe, hein? Então, ó, poxa, mas faz tempo, eu não me lembro. Vai lá, faz revisão, olha o seu material aí, resume, dá uma olhada de novo nos princípios, não pode estar esquecendo isso aqui. Segundo princípio, pessoal, diversidade da base de financiamento. A base de financiamento deve ser a mais ampla possível. Lembra, também falei isso aqui. Quanto mais dinheiro tiver entrando para a Seguridade Social, melhor. Porque essa área é uma área muito sensível, pessoal. Quando a gente fala de Seguridade Social, a gente fala de quê? Previdência Social é sensível, assistência social é sensível e saúde. Olha o quanto essas 3 áreas da Seguridade elas são sensíveis e são extremamente importantes para a população. Então, por isso que ele traz essa ideia de ampliação da base, tá? Próximo princípio, solidariedade, não é isso? Olha só, não apenas os segurados do sistema, mas a sociedade como um todo concorre para o seu custeio, tá? Olha só, não só o segurado, mas todo mundo. Daqui, no próximo vídeo, a gente vai começar a estudar o artigo 195, que ele é muito grande. A gente vai ter muitas videoaulas falando dele, tá? Lá vocês vão ver que todo mundo, devido a essa sensibilidade que eu falei, essa importância da área da Seguridade Social, a gente vai ter todo mundo contribuindo para ela. A gente vai ter o Estado, os orçamentos da União, do Estado, Distrito Federal e município contribuindo. A gente vai vir dinheiro dos trabalhadores, a gente vai ter dinheiro dos empresários, dos empregadores, a gente vai ter dinheiro de clubes de futebol, de concurso de prognóstico, a gente vai ter algumas áreas, como instituições financeiras que têm uma arrecadação grande, contribuindo um pouco mais, porque quem ganha mais contribui com mais. Então a gente vai ter várias especificidades que deixam bem claro esse princípio, essa aplicação desse princípio da solidariedade, que é a participação de todos, porque todo mundo tem interesse, seja o governo através dos orçamentos, seja os trabalhadores através de suas contribuições, seja os empresários e empregadores também. Então, tranquilo, pessoal? Então essa é a nossa abertura. Então antes da gente finalizar a aula de hoje, eu só queria voltar aqui. Baixem
esses artigos, façam um Ctrl+C, Ctrl+V nele e leiam repetidamente esses artigos, dando uma atenção especial ao 195 da Constituição e ao 28 da Lei 8.212. São extremamente importantes, tá bom, pessoal? Com isso a gente fecha a aula de hoje. Como eu sempre peço, caridosamente, deixe o seu like, se inscreva, compartilha, tá? E, por favor, me ajude na divulgação do canal, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua.